Em reflexões que edificam, quero pensar hoje sobre uma frase que considero uma frase-chave para a salvação da humanidade. Não em si a frase, mas a atitude. E isso realmente implicou em muito no que podemos dizer a salvação da humanidade. Estou falando do Evangelho de Lucas, capítulo 22, numa frase extraordinária do Senhor Jesus Cristo. E ali ele diz: Pai, a tua vontade. Pai, a tua vontade. Tão interessante considerar essa frase e perceber o valor dela para mim e certamente para toda a humanidade. Foi pronunciada, sem dúvida alguma, numa hora de grande angústia. Grande angústia. Também num enorme sofrimento para alguém suportar. Com certeza. E pensei e descobri ainda que nesta frase havia a consciência clara de que estava ou do que estava acontecendo. E por isso, quem pronunciou essa frase estava com um firme propósito do que ia fazer. É muito interessante considerarmos isto e percebermos a importância do posicionamento de cada um de nós naquilo que fazemos. Nesta frase, que chamei de chave, nós encontramos o verdadeiro significado do termo ou da palavra submissão. Submissão e não resignação. É bem diferente uma palavra da outra. Conquanto que muitas vezes as pessoas vivem se resignando, achando que estão se submetendo. No caso deste homem, de fato, ele estava se submetendo. Então é interessante considerar essa palavra e perceber a atitude desse homem, que já sabemos quem é, o Senhor Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus. Mas uma submissão que era necessário, e ele tinha consciência disso. Ele certamente escolheu fazer a vontade do Pai. Escolheu fazer a vontade do Pai. Ele conhecia o terrível estado em que vivia a humanidade. Ele sabia, tinha consciência disto. Ele tinha consciência de que que só ele poderia resolver a questão desta humanidade. Tanto é que lá em João capítulo 14, versículo 6, está registrado palavras de Jesus aos seus discípulos, dizendo: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é quem poderia nos conduzir à presença do Pai. Mais ninguém. Então, por isso ele fez o que fez. Ele estava, quando pronuncia essa palavra, no Getsemane. E Getsemane aqui é lugar de sofrimento, é lugar de angústia, é lugar de dor. Certamente que sim. Mas agora era tudo ou nada. Tudo ou nada. Mas ele fez a opção por tudo. O nada significaria certamente a perdição eterna para a humanidade. Então ele fez opção pelo tudo. Ele passou certamente por uma angústia tão grande, diz o texto, ele passou por uma angústia tão grande que o seu suor escorria como gotas de sangue. Olha que coisa terrível. Isso para mostrar o quanto ele sofreu. Mas é nesta circunstância, sofrendo desta forma, passando pelo que ele estava passando, que ele então resolve e ora a Deus, o Pai, diz: Pai,
não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E eu fiquei pensando qual seria ou qual era a vontade de Jesus naquela hora. Qual a vontade de Jesus? Mas isso é secundário. Ele fez opção por seguir a vontade do Pai. E seguindo a vontade do Pai, ele sabia que estava fazendo o melhor, estava sendo correto. O certo é que ele negou-se a si mesmo, preferindo então fazer a vontade do Pai. Ele não olhou para ele. Havia necessidade do derramamento de sangue. Ele também sabia disso. E o escritor aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 22, diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então havia essa necessidade. E é por isso que ele se colocou, se submeteu à vontade do Pai. Muito interessante pensar agora que para mim, para você, e quantas vezes nós temos buscado em Deus a nossa vontade. Ó Deus, queremos, pedimos a nossa vontade. Esquecemos muitas vezes de nos voltar para a vontade de Deus, que será melhor para nós, ainda que passemos por momentos difíceis. Mas o que é mais interessante é que muitos de nós, ao pedir a Deus que faça a nossa vontade, quando Deus atende a nossa vontade e por alguma razão aquilo que queríamos não deu muito certo, não deu certo, ainda reclamamos com Deus. Isso não é correto. Isso não é correto. É importante que consideremos a visão de Jesus Cristo, unigênito Filho de Deus, se submetendo a Deus, o Pai, e fazendo a vontade dele. Eu preciso também buscar fazer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? O que é que Deus quer fazer através de mim? De que maneira Ele pode me usar? E eu gostaria que você pensasse nisso. Por isso, pensa nisso. E eu desejo que Deus abençoe ricamente a sua vida.